que é o Sabatone. Hoje é um dia de review especial, diferente, porque eu vou fazer aqui um review de uma arte que eu criei para comemorar o meu aniversário no uso de uma ferramenta que eu gosto muito, que tem a ver com uma área de design que eu sou muito, mas muito apaixonado. Como designer, eu sempre sempre amei muito a área de design de lettering. Para mim, é uma arte neste mundo de design que é uma das mais bonitas, porque você consegue expressar ideias não só escrevendo, mas consegue perceber que as ideias transmitem uma emoção, transmitem um sentimento e mensagem. Então, eu sempre apreciei criativos internacionais que sempre trabalharam e sempre incorporaram nos seus projetos lettering. É algo que me fazia se afastar disso, era a falta de skill para ser um artista de letra ou de lettering. Fui me aventurando, desenhando e até descobrir ferramentas que ajudassem esse processo, né? Já experimentei muitas ferramentas, já experimentei uma versão otimizada na altura do Adobe Illustrator para este fim e muitas outras que agora não consigo me lembrar, e até conhecer o Adobe Fresco, né? O Adobe Fresco é uma ferramenta da Adobe, da empresa Adobe. Foi lançada em 2019, se não me engano, 2019. E passei desde então a experimentar a ferramenta e a ver como é que a ferramenta foi crescendo, as muitas funções que a ferramenta tem. Então, daí ficou mais fácil explorar esse mundo do lettering, me aventurar nesta arte, por assim dizer. Então, hoje eu vou apresentar uma arte que eu fiz, que é uma arte comemorativa do tempo em que já uso a ferramenta Adobe Fresco, e vou apresentar alguns trabalhos que dei início no Adobe Fresco e acabei por concluir em outras ferramentas, e algumas que foram totalmente ou completamente feitas usando a ferramenta do Adobe Fresco, né? Uma das coisas para usar o Adobe Fresco, claramente, se vais usar o Adobe Fresco no iPad, né, tens que ter uma caneta da Apple, da primeira ou da segunda geração, dependendo da versão do iPad que você usa, para poder usar a ferramenta Adobe Fresco. E eu tenho aqui uma arte comemorativa, é um projeto que eu partilhei, postei no meu Behance, e eu criei essa peça comemorativa há um ano de lettering com Adobe Fresco. Então aqui eu apresento alguns projetos que dei início ou que fiz completamente no Adobe Fresco. Mas em particular vamos falar sobre essa peça. Vou abrir aqui para vocês o Adobe Fresco. A introdução básica é uma ferramenta simples de fácil uso, de manejamento. Logo tem já a sua página inicial, onde apresenta os recursos mais recentes, tal como acontece no quem usa o Photoshop consegue perceber isso também. E aqui podem ver os projetos mais recentes que eu trabalhei ou que eu tenho trabalhado, e depois podem vir aqui para arquivos e ver de forma organizada como é que estão os seus projetos. E em especial vamos nos concentrar nessa peça, né, que é a peça comemorativa eu digo aqui um ano de lettering com o Adobe Fresco, mas não é um ano, são muitos anos. Aqui até já acho que esse projeto pode ter parte 1, parte 2, parte 3, porque há muita coisa que eu já fiz e venho fazendo com o Adobe Fresco, que depois vou vendo aí um tempinho para organizar e postar ou publicar no Behance ou no Instagram. Então, o Adobe Fresco tem essa particularidade que é muito parecida também com o Adobe Photoshop, que tem aqui no seu lado direito a opção de observar todas as camadas. Ela suporta muitas camadas, nunca fui ao limite. Tens aqui essa função de tu podes ter todas as suas camadas, ativar a visibilidade dela ou não, adicionar uma nova camada, bem como eliminar esta camada. Depois tens aqui a opção de ajuste, que é muito comum também no Adobe Photoshop. Tu podes ter aqui a opção de mesclagem da própria camada, e podes gerar algumas concepções ou montagens interessantes. Depois tens aqui uma parte que eu gosto muito, que é a parte de precisão. Na parte de precisão tu tens a função de ajuste, tens a função de grade. Isto te ajuda a alinhar a tua arte. A função que eu mais gosto aqui é a simetria. É uma função que te poupa muito tempo. Tu podes gerar ou criar elementos eh, simultaneamente e reduzir o teu tempo. Imagina que queres ter um elemento decorativo no lado
esquerdo dessa imagem. Então, tu podes, ao mesmo tempo que desenhas aqui, no lado esquerdo, no lado direito também, esta imagem é criada ou é espelhada. Dar aqui um exemplo um bocadinho mais prático. Vamos optar por aqui a função reflexivo com 4 lados. Imagina que eu quero fazer isso, ok? Conseguimos perceber que com apenas um toque ou um desenho, consigo ter tanto a mesma imagem no lado direito bem como no lado esquerdo. Mas aqui tens várias opções e consegues, por exemplo, trabalhar em mandala, que é uma espécie de desenho muito pautado por ornamento, flores. E aqui podes optar sempre por essa função de simetria. A título de exemplo, esses elementos ou essa explosão de luz foram criadas ou foram feitas usando uma dessas funções, que acho que dito que é essa a 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a título de exemplo, esta explosão de luz, que se podemos assim chamar, foi criada usando uma dessas opções aqui de simetria. Mas vamos propriamente para a arte em si, falar um bocadinho sobre algumas decisões que foram tomadas por mim ao momento em que desenhava para obter esses resultados. Eu vou aqui desativando algumas camadas para termos aqui aqui. Eu vou desativando aqui não, vamos deixar o lettering, vou apagar, vou ativar a visibilidade da explosão de luz, deixa eu ver onde é que eu encontro ela. Temos aqui. Pronto, temos aqui, desativei a visibilidade da explosão de luz. Então a ideia era criar um LED com uma mensagem que celebrasse sim esse tempo que eu uso essa ferramenta para desenhar, fazer letras ou escrita decorativa. Como ia dizendo, o objetivo era ter uma mensagem impactante. Como ia dizendo, o objetivo era ter uma mensagem impactante. Então eu fui fazendo vários exercícios. Uma das coisas que eu fiz deixa aqui ir para isto, se assim encontro, tenho aqui, correto, que é usar as linhas guias, né? As linhas guias vão te ajudar a definir o tamanho e o volume das letras. As letras têm volumes diferentes, mas em alguns casos elas têm também tamanhos diferentes. Por isso é que eu estava dizendo no início que essa arte de lettering ou de tipografia é um mundo à parte, é mesmo um mundo à parte. Eu usei esta linha guia para conseguir alinhar as minhas letras, as letras de cada da frase. Aqui, claro, depois eu tive que tirar das linhas porque eu já havia organizado de uma outra forma, distribuindo, e aqui a hierarquia entre ambas, a hierarquia entre os textos ou entre as frases. Então temos aqui, né, eu fui exercitando, e uma coisa muito boa do Adobe Fresco, como disse no início, é a biblioteca que tu tens de pincéis. Tu podes vir aqui ver todas as bibliotecas que tu precisas, que estão separadas por categoria: pincéis básico, pincel de carvão, de esboço, lápis, letra. Por exemplo, tens pincéis muito voltados para os quadrinhos. E depois tens aqui nos favoritos, para evitar esse trabalho, estás a procurar sempre os teus pincéis favoritos. Vamos supor que nós estamos aqui no básico e temos o redondo sólido. Vês aqui, basta selecionar aqui essa estrelinha de favoritos. E voltas para a aba de favoritos, tens ali o pincel que escolhes como favorito. Um dos meus favoritos é o pincel Go, ou o que eu gosto de chamar GG, e também o lápis, né? São fáceis porque eu gosto da textura que eles têm, da sensação de ser uma escrita feita à mão no papel, então por isso ser uma das melhores ou daquelas que eu mais uso. Então tu vens aqui, tens o teu painel, podes diminuir o tamanho ou a espessura do pincel, podes mudar a cor também, e aqui um aspecto que é a precisão ou a suavidade do pincel, né? Isto é um aspecto também a ter em conta. Feito isso, é fácil depois começar aí a exercitar. Podemos criar uma nova camada, vou desativar esta para não atrapalhar aqui o processo. A minha ideia nesta peça era que a peça tivesse uma vibe, se podemos assim dizer, um look and feel meio orgânico e com textura ruidosa ou com esse efeito de lápis, né? Ou como se estivéssemos a escrever com pauta X. Então eu fui exercitando as letras, né? Os seus tamanhos, claro, esse aqui. E há uma dica ou uma função que parte dessas ferramentas tem, o Adobe Fresco também tem, as ferramentas que são usadas para desenho, para pintura digital, é que tu, com a caneta da Apple, se tu quiseres fazer uma linha mais precisa, basta que riscares e
segurares por alguns milésimos ou alguns segundinhos, que ele te dá, né, a espessura ou a linha mais reta possível, bem alinhada. Isto facilita, né? Em vez de estar sempre a desenhar, sempre, para ver se conseguiste ter uma coisa mais reta, mas tu consegue apenas com um toque, tens isso, como acontece aqui nesse caso, né? Então, fui trabalhando no A, né, que é a primeira letra da frase, se calhar fui fazendo textos como este, e depois, primeiro vou fazendo esse exercício das letras, quais são as letras o estilo de letra que eu quero desenhar, o que eu quero desenhar. Como acontece aqui, sou o Y, só um exemplo, pode ser assim, assim já não tem assim, o E, o A, o R, pronto. Depois fomos aqui trabalhando nisso. Ou, como eu disse, tu podes até vai fazer formas circulares, oval, pode segurar e ele vai seguir o shape de forma correta ou bem definido. Posso dar esse caso. F, aqui são apenas exercícios que eu fui fazendo do Legend até hoje consegui dizer não, eu acho que é esse caminho que eu quero seguir, então vou desenhar agora de forma mais séria. E foi isso que aconteceu. Depois de desenhar de forma mais séria, limando algumas coisas, eliminando algumas imperfeições, mas eu gostei. A ideia era que ele ficasse mesmo assim, né? Com este estilo mais rough, mais bruto, sem poucos refinamentos. E foi isso que eu consegui. Depois eu senti que faltava aqui um outro elemento decorativo nessa imagem, então comecei a trabalhar nessa explosão de luz. E usei claramente a ferramenta de simetria para gerar essa explosão de luz que temos aqui. Podemos, se calhar, dar aqui mais um pequeno exemplo de como é que pode usar a simetria. Com o exemplo da explosão de luz, reduzir a espessura ou o tamanho do pincel e fui fazendo, né, para dar aquela impressão de explosão. No princípio, linhas mais finas, né? E depois mais para cima ela já vai tendo mais expressão com uma espessura maior, e fazendo isto com mais calma, e claro, tinha mais tempo também, senão vamos ter aqui um episódio muito grande que é desnecessário, pois agora há muito pouco tempo e em poucos minutos vê o que se consegue, né? Consegue-se aqui um efeito, não está perfeito, mas é para mostrar como é que a ferramenta funciona ou como pode ser usado. Poupa-te muito tempo para aplicar em coisas com mais detalhes. Vamos lá? Então voltamos a colocar aqui a explosão de luz, que é um dos elementos que fazia parte da imagem. Pronto, se quisermos apagar uma coisa ou outra, podemos vir aqui e apagar, né, com a camada selecionada. Mas há também aqui um detalhe interessante. Quando apagas com a ferramenta de apagar, ela é mais bruta, se podemos assim dizer, né? É menos suave. Então tu podes dar aqui um clique nessa opção que tens aqui, que a ferramenta do pincel passa também a ser usado para apagar, mas só que a diferença é que ela vai apagar levando em conta a textura que o pincel tem. Então ela vai apagar, deixa aqui selecionar a camada certa, está na camada certa, então ela vai apagar, mas com a textura do pincel, não vai apagar bruscamente. E isso é bom, né? Quando quiseres limar algumas arestas, algum canto ou outro da letra, só para teres uma ideia, eu vou selecionar aqui mesmo a camada onde tem a frase toda, vou desativar, vou entrar aqui na frase toda, onde tens todas as letras. Eu preferi separar as letras por camadas, porque o Adobe Fresco tem a opção de tu exportares em PSD. Isso facilita muito quando queres fazer um ajuste ou uma estilização no Photoshop. Tens as letras separadas por camadas e evitas ter que voltar a recortar para separar no Adobe Photoshop. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a palavra off, damos um clique aqui para tornar nosso pincel como se fosse uma borracha, mas nota que ela vai apagar, mas vai deixar a textura do próprio pincel, né? Isso é bom. Assim não vou ter uma linha muito reta aqui. Voltando, vamos ativar a visibilidade da frase e temos aqui a frase criada. Como eu ia dizendo, algumas decisões tomadas foram que eu gostaria que ela tivesse esse movimento, esse look and feel meio vintage.
e antigo e ao mesmo tempo orgânico, então eu gostaria que tivesse esse look e feel. Esses foram tipo os guidelines que eu tinha na cabeça ao desenhar isto. E quando voltamos aqui para o projeto no Behance, podem ver alguns dos trabalhos em que eu comecei usando a ferramenta do Adobe Fresco para sketching, e outros depois fui concluindo o projeto usando outras ferramentas da Adobe, como o Illustrator e o Photoshop. E conseguimos ver que um desses muitos projetos, temos aqui o projeto do logo monograma da VH Collection, e o logo do monograma da Elizabeth Martins, ou da chefe Elizabeth Martins. Aqui temos exemplo de uma frase do lettering do Dia do Pai, que foi usado como um post efeméride na conta da empresa Cetim Tecnologia. Parte daquilo que eu tenho feito para continuar a melhorar o meu skill a nível de lettering ou da escrita decorativa, eu, dependendo do tempo que tenho livre, escrevo alguma outra coisa, dependendo da inspiração, fruto daquilo que leio, daquilo que eu vejo a nível de conteúdo, de design, e não só. Então vou desenhando alguma coisa que me inspirou, uma frase que eu tenho na cabeça, então vou escrevendo isto. E tenho postado no meu Instagram. A quinta-feira, que é considerado como sexta-feira em Angola, desenhei ou criei um lettering, uma peça voltada para isto. Já na quarta fiz isso. Foi um desafio que eu fiz naquela semana em específico. E há frases assim mais completas, com uma mensagem mais característica que eu vou criando. Esta em particular é muito daquilo que eu leio a nível de conteúdos de outros criativos, aquilo que eu penso, pensamento crítico às vezes. E nesse caso estava a conversar com alguém sobre isto e ficamos com essa frase na cabeça, né? Que paixão sem disciplina é frustração. Então tem que se ter cuidado com isso. E isso acontece muito, pessoas com muito dom ou que têm algum dom específico, mas que não são disciplinados ao ponto de pegarem o dom que têm e transformarem em coisas mais significativas, que gerem algum income para eles, para ajudar eles e suas famílias. E no design temos muito isso. No design gráfico em Angola tem pessoas que são muito criativas, têm muita paixão, mas a disciplina acaba por matar, né, o real potencial que eles têm, ou que podiam dar, ou o tipo de criativo que podiam ser. Então é preciso ter cuidado, para isso não se tornar uma frustração, porque depois, quando olha-se para trás, a pessoa vai começar a pensar: podia ser isso, podia ser isso. Mas como não houve disciplina, né? Então acontece isso. Caso Neymar, né? Mas pronto, eu gosto daquele cara. O gajo é muito bom. Então temos aqui uma das artes que eu postei no Instagram, uma dessas peças que eu postei no Instagram. E mais outras que eu fui usando, fui exercitando. Temos aqui a CR que eu criei. Uma peça de campanha de Natal feita para a empresa Cetim Tecnologia, já há 2 anos atrás. Aqui também tem um exemplo de um legend desenhado para um postal de Natal. É, Criei inicialmente o legend, depois vim a cidade colocar um ornamento característico, né, ao próprio deste tipo de peças, design. Aqui também uma inspiração, né? Então fui exercitando e obtive esse resultado. Esse fundo aqui, meio orgânico, parece de raízes, faz parte de um projeto que eu estou a desenvolver, que eu vou chamar de Organic Vintage Lettering, né? Que vai ser um abecedário, uma tipografia composta, desenhada com esses estilos aqui. Depois eu tenho um bocadinho do projeto para vou mostrar. Do For Love foi inspirado na música do Tupac. Também temos aqui uma outra versão do For Love, que é o D4 e o Shape de coração, né? Ou amor. Voltando aqui para a ferramenta do Adobe Fresco, podemos ver que é prática e pode ser usado para muitas finalidades. Por exemplo, pessoas que têm facilidade em criar moodboards, que desenham, nem podem vir aqui desenhar uma coisa ou outra. Às vezes queres montar uma peça do Instagram, do social media, uma coisa parecida, e não tens bem uma ideia de como é que vai ser. Em vez de colocar diretamente no Photoshop ou no Illustrator, podes começar aqui o teu sketching. Podia usar um papel, é claro, mas tens vezes a possibilidade de usar uma dessas ferramentas da Adobe, usar o iPad como equipamento e a caneta. Consegues reduzir muito do seu tempo aqui, e recursos também, né? Algo particular da Adobe Fresco é que todo o teu projeto ele fica na cloud, ele guardado na cloud. Então não precisas ter um espaço de memória ou de armazenamento no iPad tão grande assim, que todo o teu projeto ele vai ser guardado na cloud durante muito tempo.
exceto os projetos que são excluídos, eles têm um período para ficarem ali, depois tem que ser, senão só várias vão ser apagados definitivamente. Eu estava a dizer que havia aqui um projeto que eu estou a trabalhar, que eu vou chamar de Organic Vintage Lettering, né? Então, à medida que a pessoa vai exercitando muito este lado criativo do lettering, eu particularmente comecei a sentir que eu passei a ter alguns registros próprios na forma como desenho. E esses elementos orgânicos começaram a fazer parte do meu desenho. Então eu preferi chamar de Vintage Organic, né, Lettering, né, por assim dizer. Temos aqui outros exemplos de outros exercícios, por exemplo, da letra, onde é que está a letra B, que é uma das mais bonitas até agora. Onde é que tu estás? Temos aqui, já estou a abrir. Então, à medida que a pessoa foi se esforçando em aplicar, em desenhar, algumas coisas foram se tornando parte do meu registro criativo. Podemos ver aqui. Começou com isto, né? Começou com isto aqui, apliquei uma de mesclagem. Comecei desenhando isso em algum outro projeto e depois senti que, bom, eu costumo desenhar muito assim. Tanto é que depois fui vendo outros projetos que já fiz e tinha muito essa veia ou esse registro de elementos meio orgânicos, parecem folhas. E então disse, oh, tá aí uma coisa que eu por acaso nem dei conta, mas está a fazer parte do meu registro. E voltando aqui para a minha página do Instagram, conseguimos ver aqui alguns projetos. Isso aqui é um projeto já antigo, acredito que isso é de que ano? Deixa eu ver, 2021. Desenhei num bloco de notas, no sticker, pronto. É um bocadinho desta paixão que a pessoa tem, ou que eu tenho. Aqui temos a arte que eu mostrei há pouco, também postei no Instagram. Aqui um comentário do Ângelo Único, suficiente, é um criativo para o mal. Então aqui tem alguns dos projetos que eu, assim, né, que eu usei a ferramenta do Adobe Fresco. Acho que é tudo, né? Era para mostrar um bocadinho dessa paixão que eu tenho. Fiquem atentos, eu vou me esforçando, aplicando mais para postar aqui projetos desta natureza. Há muitos criativos, tempo faltaria para falar deles, já se calhar um desses dias faço um vídeo para a mencionar as minhas referências. Então, ficamos mais uma vez por aqui, foi bom ter por aqui, e até o próximo vídeo. Bye!